aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, e nesse vídeo aqui quero te trazer os destaques da entrevista do técnico Renato Portaluppi, que pra variar fez notícia, né, pra, enfim, falar da imprensa, da CBF e até sobre o Gustavinho, que de alguma maneira desvia um pouco o foco, mas enfim, a gente tá aqui pra ficar bem atualizado e essa é a minha missão. Bom, a primeira questão foi o Renato sendo questionado sobre, olha, o time novamente ser reserva, o Grêmio perdeu, o que poderia melhorar? E ele disse, a imprensa faz um ano de faculdade e quer discutir com quem tem 30 anos de futebol, no caso eu. Ele faz isso justamente por conta do repórter ter perguntado, ele disse, quem que eu poderia botar? E o cara disse, ó, por exemplo, no meio, Dodge, na vaga do PP e tudo mais, e o Renato rebateu dizendo, tem que pensar no jogo de terça-feira, que é muito fácil pro jornalista pedir para colocar titulares, mas depois não tem o jogo da terça-feira para pensar, ele só pensa naquele momento, que ele é pago para pensar, que obviamente dá uma série da Record essa situação, né? Pagos para pensar. E aí o Renato disse, olha, eu tenho que pensar mais adiante. Ele volta a falar que gostaria de estar na faculdade que os jornalistas estudam, após um repórter perguntar para ele, olha, mas tudo bem, o Fluminense vai jogar um pouco mais tarde, às 9 da noite, contra a equipe do Corinthians, vai jogar com o seu time titular e ele vai fazer essa atuação e aí ele tá desgastado. Também por isso o Grêmio de alguma maneira fica mais... o Grêmio tem mais responsabilidade, o Grêmio ele usou um outro termo, mas ele quis dizer que se o Grêmio poupou titulares, os caras estão jogando com a força máxima, e aí o Grêmio chega lá descansado, então a responsabilidade de passar é do Grêmio. Aí o Renato voltou a falar, disse assim, eu queria estar nessa faculdade de vocês aí, para eu poder ser professor e começar a fazer perguntas para vocês. O Renato claramente não gostou, disse que o Fluminense só teve que ir com titulares por conta na tabela e que isso, já que eles estão na zona do rebaixamento, né, e que isso não vai se traduzir em nenhuma vantagem para eles e tudo mais. Então, mesmo que o discurso seja esse do Grêmio ter que colocar reservas, ele não acha que o Fluminense, que com titulares de alguma maneira vai estar um pouco mais desgastado, tenha algum tipo de seja prejudicado ou não por isso. O Renato também deu um pau na CBF. Ele aproveitou a entrevista coletiva para criticar a CBF, dizendo, olha, a CBF marca jogos, faz um calendário, e ele disse, quem faz esse calendário só pensa em dinheiro, é um incompetente e nunca jogou futebol, porque se tivesse jogado futebol, saberia que não tem como fazer esse calendário que eles estão fazendo. É por conta desses atos, do calendário que a CBF fala, que só pensa em dinheiro, voltou a falar sobre isso, que o futebol brasileiro é o lugar que mais se emprega incompetentes no mundo, que se mais se emprega pessoas incompetentes no mundo. Eu preciso fazer uma gaveta aqui, que eu te confesso que, particularmente, é a minha visão, tá, sobre o fato. Que o Renato falou que a CBF só tem incompetente, que ninguém jogou futebol, que é por isso que ele sempre fala que é o lugar que mais emprega incompetentes no mundo. Aí depois ele também, na mesma resposta, disse, vocês ficam me cobrando vitórias, mas eu preciso poupar jogadores, quem muito quer nada tem, que para querer vitórias tem que contratar 150 jogadores de alto nível, e mesmo assim esse pessoal não vai ter o entrosamento preciso e tudo mais. Só que eu também fiquei pensando, e eu preciso colocar aqui, um pouco da minha visão, agora fazendo uma gaveta, mas ao mesmo tempo é a realidade. Jogar no sábado e jogar na terça é em todo lugar do mundo, né? Tipo, o Renato tá reclamando do calendário, mas assim, qualquer time que joga uma Champions League vai jogar no sábado ou no domingo e depois na terça ou na quarta-feira. Não tem muito o que a CBF fazer nesse caso, não tinha muito o que ela... sabe, o que eles vão fazer? O Brasileirão, os campeonatos nacionais no mundo são no final de semana e as Copas são nos meios de semana. Enfim, aí vamos lá, algumas explicações do Renato, fechando a gaveta aqui e voltando para o que ele falou. Que ele colocou o Diego Costa porque o Diego Costa vinha treinando bem há tempos, o Arezzo está se entrosando ainda, ele recém chegou, é difícil de entender a língua deles. O Renato contou que está até ensinando português para esses caras que chegaram há pouco e está procurando ensinar português para que eles possam se enturmar, para que eles possam entender, para que eles possam fazer as coisas de uma maneira melhor, e que está corrigindo muitos erros desses meninos que chegaram há pouco tempo e que, enfim, tem muitos erros normais da idade e ele vai lapidar daquele jeito que a gente sempre ouve o Renato falar. O Renato também falou sobre o Gustavinho e ele indicou a saída do Gustavinho. Gustavinho não foi titular porque pediu. Ele pediu para não jogar como titular. Mas isso eu quero te tratar num vídeo, eu já fiz, na verdade, um vídeo que eu gravei e coloquei aqui explicando toda a situação do Gustavinho. Então faz o seguinte,
vai lá nesse vídeo que tu vai estar bem informado. Mas basicamente, o Renato disse que o Gustavinho seria titular e pediu para não jogar por conta da negociação avançada, e aí ele fez um combinado com o jogador. Mas vai lá no vídeo que é melhor, acho que aí tu vai ficar mais bem informado, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.